Que peça linda, né? É o que vocês vão viver esses 2 dias, ou essa noite e amanhã, amém? Amanhã, 9 horas, nós estamos aqui de volta. E o nome desse congresso, né? Pérolas do Reino. Você sabia que você é uma pérola? Glória a Deus. E essa pérola vai ser lapidada nessa noite e amanhã durante o dia todo, amém? Vocês viram como foi narrado aqui? Essa peça que as meninas fizeram são sobre essas 5 mulheres que você vai estar ouvindo aqui esses dias, que vocês vão estar ouvindo, amém? E falar de pérola é falar de algo raro, difícil de encontrar. Para achar uma pérola é preciso ir ao mais profundo do oceano. As ostras formam as pérolas em momentos de profunda dor. Uma ostra é sensível como o nosso olho. Quando um grão de areia entra na ostra, machuca e fere, dói muito. Vocês sabiam disso? Vocês imaginam um caco de vidro dentro do nosso olho? Dói muito, não dói? Quando a ostra é atingida por um grão de areia, ela precisa decidir viver ou morrer de dor. Se a ostra decidir viver, ela libera uma toxina que faz o grão de areia se transformar em uma pérola. Como eu acabei de falar, quando entra qualquer cisco no nosso olho, dói demais. Então eu estou comparando aqui para vocês terem uma ideia, se entrar um caquinho de vidro. Aí você precisa decidir se você quer fazer uma cirurgia e tirar ou perder a visão. A dor é muito grande. E eu quis trazer essa comparação para vocês imaginar como é doloroso quando entra um grão de areia numa ostra. Ela precisa também decidir viver ou morrer. Ela precisa decidir se ela quer ali já terminar tudo ou trazer uma pérola preciosa. Existem muitos tipos de ostras. Nem todas conseguem formar pérolas. As ostras de águas rasas não têm nem a chance de tentar, porque são presas fáceis. Estão no raso e por isso são alimentos de seu inimigo. Hoje o que eu quero falar para você é que você precisa se aprofundar nas coisas de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na oração, na comunhão com os irmãos, se aprofundar e estar na presença de Deus e estar na igreja. Você precisa cada dia se aprofundar mais no jejum, para você ter força, para você não ser uma presa fácil para o inimigo. Você não queira ficar no raso, não descer no profundo, na presença de Deus. Aí você vai conseguir vencer todas as barreiras, vencer todas as dificuldades, e não será presa fácil para o inimigo da sua alma. Amém? Não seremos presa fáceis para o inimigo da nossa alma. As ostras de águas profundas, de grande oceano, são elas que produzem as mais lindas pérolas. As que estão rasas é difícil, porque, como eu já disse, são presas fáceis. Mas só no mais profundo do oceano que você vai conseguir encontrar as ostras que vai ter pérolas, que vão formar pérolas.
Queridas, o que eu quero dizer para você é que você precisa ser conhecida de Deus. E você precisa conhecer a Deus, para que você se torne essa pérola preciosa nas mãos do Senhor. E você só vai conseguir se você buscar a presença de Deus. Você só vai ter uma família feliz. Você só vai ter um casamento feliz se você se aprofundar nas coisas do Senhor. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ter como contra-atacar as dificuldades, os levantes do inimigo sobre a sua vida, porque ele está 24 horas querendo te tragar. Então você não pode estar no raso, não querendo orar, não querendo jejuar, não querendo buscar a presença de Deus. Você precisa se aprofundar, como nós vemos naquele texto de Ezequiel 47. Você não pode deixar as águas só nos pés, não. Você também não vai deixar só no joelho, mas você vai deixar entrar na presença de Deus amado, se mergulhar na presença de Deus, de corpo e alma e espírito, para você ser essa pérola. Hoje aqui eu só vou estar falando da abertura, porque vocês vão estar ouvindo falar de mulheres que fizeram a diferença. Então queira a cada dia ser conhecida do Senhor através de mergulhar na presença dEle. Não fique no raso, não fique só naquele levanta de manhã, mal dobra o joelho, não se aprofunda na presença de Deus. Entre na presença de Deus e busque a presença dEle. Queira estar sempre juntinho dEle, para que você não venha ser presa fácil para o inimigo. Amém? Nem todas as pérolas são iguais. Elas têm tamanhos diferentes, cores diferentes, e isso por causa do tamanho da dor. Quanto maior a sua dor, maior vai ser a sua alegria, maior vai ser a sua cura. Quanto maior a sua dificuldade, maior vai ser a sua vitória. Quanto maior seja a sua dor, maior vai ser a alegria da cura. Quanto maior o seu pecado, maior vai ser o seu perdão. Amém? Quanto maior a dor da ostra, melhor é a pérola. A pérola mais rara é a pérola negra. É a que tem mais nutrientes para remédios, produtos de beleza. A pérola tem a substância capaz de curar um câncer. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem os estudiosos que vão até o profundo do mar, né? Porque é muito difícil você encontrar uma ostra que ali dentro forme uma pérola. Então, é coisa assim, como eu disse, muito raro. Mas tem um pó que é formado da pérola, que serve para curar o câncer da boca, que serve para fazer o tratamento dos dentes. Vocês sabiam disso? É uma coisa assim muito difícil. Eu sei que muitos estão falando, uma só que está sabendo porque já sabia, né? Nós já fizemos esse estudo aqui, mas muitos não sabem de como é raro, de como é difícil encontrar uma pérola. E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja essa pérola rara. E nesse congresso nós vamos falar de muitas mulheres. E na Bíblia tem mulheres que foram verdadeiras pérolas preciosas. São mulheres que fizeram a diferença. E se nós pararmos para citar todas as mulheres que fizeram diferença e que têm a sua história,
fechou a história. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando delas, esse congresso seria pouco. Porque se eu for perguntar, um monte de mulheres aqui sabem as mulheres que fizeram a diferença. Abigail, Esther, Lloyd, Priscila, Noemi, Miriam, Joquebede, foram mulheres que fizeram toda a diferença. E que as histórias dela até hoje nós lembramos. E se eu for perguntar, eu esqueci de alguma, quem poderia me falar? Qual a mulher que fez também muita diferença? Como? Ana. Como que era o nome daquela que costurava para todo mundo, meninas? Como? Dorcas. Aqui nós lembramos daquelas que são bem citadas em quase todos os congressos. Porque eu amo falar de Abigail, porque Abigail foi uma mulher que fez a diferença demais também. E se nós fôssemos falar de todas, nós ficaríamos aqui. Mas para este congresso nós vamos apontar a história de 5 mulheres que foram, mais que pérolas comuns. Foram essas pérolas raras, geradas no mais profundo da dor. Vale lembrar que no contexto bíblico fala de uma época em que as mulheres não tinham valor nenhum. Que as mulheres, queridas, eram simplesmente mãe de filhos, mais nada. Hoje bem diferente, Mas era desse jeito, somente mãe de filhos, não tinha valor algum. E em toda genealogia citada na Bíblia, não vemos uma mulher sequer citada ali. Então, sempre nós vamos ver Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que é o que nós vamos estar lendo hoje nesse texto. Mas na genealogia de Jesus, nós vemos 5 mulheres que foram citadas. E com esse congresso, que foram as 5 mulheres que vocês viram aqui em cima, E com com este congresso você vai sair daqui como uma dessas mulheres. Como essas 5 mulheres que fizeram toda a diferença. Mulheres que foram citadas, mulheres que não foram esquecidas. Amém? E não foi à toa, queridos, não foi por acaso que elas não foram esquecidas. Não foi por acaso que nós estamos falando dela aqui. Aí eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? E a Jéssica vai vir fazer uma leitura aqui para nós. Em Mateus, no capítulo 1, nós vamos estar lendo. Você vai estar lendo. Nós vamos estar lendo Mateus 1, do 1 ao 16. Amém. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Araão. Araão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá,
Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sodaque, Sodaque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Essas 5 mulheres citadas nesta palavra são Tamar, Raabe, Betseba e Maria. E por que elas foram citadas? Porque elas resolveram a dar volta por cima. Elas resolveram mudar a situação da vida delas. Elas mergulharam na presença de Deus e deram a volta e foram mulheres mais que vencedoras. Foram essa pérola rara. Jacó teve 12 filhos. Por que Deus escolheu Judá? Não poderia ter escolhido Moisés, Josué? Porque Moisés e Josué já eram mais do que conhecidos como homens verdadeiros de Deus. E aqui fala que se ele tivesse escolhido, se Deus tivesse escolhido Moisés ou Josué, não seria a mesma coisa como foi ter escolhido Judá. Porque não era para Judá aparecer, mas sim Tamar, que tinha sofrido tanto. E Deus contemplou o sofrimento dela. Deus viu tudo que ela estava passando. E isso eu só estou contando alguma coisa. A história completa vocês vão ver das 5 mulheres amanhã, viu, queridas? Então, ela foi escolhida por Deus. Por isso que não poderia, era para ela ser destacada como mulher de Deus. Por isso que Deus escolheu Judá. Que ele ia saber tudo que ela tinha passado. Amém? O povo de Israel era bem numerosos. Por que escolheu o marido de Raabe? Nem tem o nome, né? Marido de Raabe. Na Bíblia não cita o nome de marido de Raabe, só fala marido de Raabe. Porque Deus queria fazer com que Raabe fosse conhecida, que a história dela viesse a ser conhecida do povo. O povo de Israel era bem numerosos. Por que escolher o Davi? Desculpa, queridas. Davi teve muitas mulheres, dentre elas Abigail, que amamos tanto, né? Como eu acabei de falar. Então, por que escolheu Betseba? Porque a Abigail já era uma mulher, como eu falei, que fazia toda a diferença. E Deus queria derramar a graça sobre a vida de Betseba. Deus queria que ela tivesse a graça sem limites. E foi o que Deus derramou sobre a vida de Betseba. Como está a sua vida? Você tem tido a graça de Deus? Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer transformar a sua vida como Ele transformou dessas 5 mulheres.
de você uma pérola rara. Amém? Eu posso ouvir um amém, queridos? Eu só estou dando assim uma abertura. Vocês vão ver amanhã essas histórias, vocês vão querer verdadeiramente tomar posse de como essas mulheres tomaram. Mas para isso você tem que se aprofundar. Não pode estar no raso. Se aprofundar nas coisas do Senhor. E desse congresso você vai sair daqui uma mulher, se você não tem costume de orar, você vai sair daqui uma mulher de oração. Você vai sair uma mulher daqui com compromisso com Deus. De compromisso com Deus. Você vai ter o desejo de estar na casa do Senhor, como aqui na nossa igreja Geração Davi, vocês não sabem que na quarta, sábado e domingo é aberta para o culto. E todos os dias de manhã tem oração. Você vai sair daqui com esse desejo de estar na casa do Senhor, de estar com essa comunhão perfeita com o Senhor. Enfim, seriam inúmeras perguntas. E todas elas têm resposta. Amém? Todas vocês vão ver a resposta aqui. Essas foram as mulheres que nasceram e viveram no Antigo Oriente, mas cujas histórias são semelhantes às nossas vidas e os difíceis problemas que nós enfrentamos hoje. É a mesma coisa. A mesma dificuldade que você tem hoje, essas mulheres tiveram. Não muda nada, só foi mudando a época. E elas conseguiram dar a volta por cima e vencer, estão aqui. Entraram para essa história. E você também vai entrar para a história do Senhor. Amém? Você também vai dar a volta por cima. Você vai ter esse desejo. Você não vai querer mais viver naquela mesmice. Não posso, não quero, não vou. Não, você vai, porque você pode. Porque você tem um Deus que tudo faz na sua vida. Um Deus que tudo resolve. Um Deus que quer ver você no profundo com Ele. Elas enfrentaram momentos de ansiedade, de impaciência, de sofrimento, como eu enfrento, como você enfrenta. Porque o Senhor já nos alertou. O Senhor nos alertou que nesse mundo nós íamos ter aflição. Que nós íamos passar por várias pelejas, mas era para nós termos bom ânimo. Porque Ele venceu e nós também vamos vencer. E essas mulheres tomaram essa posse, elas venceram, elas tiveram bom ânimo. Saíram, foram à luta e venceram, deram a volta por cima. E fizeram toda a diferença. Tiveram coragem, assumiram riscos, fizeram o inesperado, levaram vidas destemidas, cometeram alguns erros, e erros grandes, não foram pequenos erros delas. Vocês viram a peça que uma era prostituta, a outra traiu o marido, né? Eram vidas terríveis. Mas elas não temeram. Elas não desistiram. Você tem medo de alguma coisa? Você está com medo de alguma coisa? Você tem medo que você não vai conseguir vencer essa prova, essa barreira que você está enfrentando? Não tenha medo. O que você puder fazer, você faz. O que você não puder fazer, você deixa que Deus faz para você. Vocês estão entendendo, queridas? Na presença de Deus, nós não precisamos andar no raso, não. Na presença de Deus, a gente pode se aprofundar, porque Ele tem a resposta para todas as nossas perguntas. Ele tem cura para todas as nossas dores. Ele tem solução para todos os nossos problemas. Não tem nada que o Senhor não possa fazer por você. Entenda que às vezes Deus está te provando. Quantas sabem que eu fiquei 30 dias de cama e ainda estou me recuperando? Quantos aqui sabem? Quem não sabe? 30 dias. 30
dias e o Senhor sempre sabe tudo que nós precisamos. Nesses 30 dias que eu estava ali, teve hora, nossa, eu vou contar um segredo para vocês. 30 anos de Evangelho, sabendo, e sempre ministrei para todas as mulheres, que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Porque o Senhor falou que Ele nos dá a bênção e nos dá a maldição. Não é isso? O Senhor falou, hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. O que você vai querer? Então tudo está nas mãos do Senhor, para o inimigo da nossa alma. Você que se aprofunda na presença de Deus, ele não tem vez sobre a sua vida. E aí esses 30 dias, teve uma hora que eu fiquei assim, eu não fui aprovada, eu tenho certeza. Porque, queridas, eu falei, Deus, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Ainda liguei para minha líder, né? Falei, querida apóstola, acredita que eu fiz isso? Ela riu bastante. Você precisa entender, tudo que acontece na sua vida é como essas mulheres aqui, para deixar uma história, para lá na frente você saber o que você vai falar. Quando você vê alguém picado, como eu fui pelo mosquitinho tão pequenininho, derrubado há 30 dias numa cama, você vai saber, olha, você está lá porque Deus permitiu, e você vai vencer. Você não vai morrer, um monte de gente morreu, mas ninguém, quando Deus tem um plano na sua vida, você não vai morrer. Você só vai morrer se você tiver lapidadinha, tudo certinha, lá no profundo mesmo com Deus. E aí, querido, tudo certo, sem nenhum pecado, santo como o Senhor Jesus é santo. Porque nós aqui estamos, é possível ser santo como o nosso Pai que está no céu é santo. É só andar com Deus, é só andar com Ele. E aí sim, quando você tiver assim, dessa maneira, aí pode até ser que um mosquito vai te derrubar para você poder ir para a glória. Amém? Enquanto você não for dia perfeito, você vai estar nessa terra. Mas você precisa entender quando é provação. Quando Deus quer te provar. E aí depois eu chorei muito, pedi muito perdão. Deus, perdoa porque eu mereço sim, se eu estou aqui é porque eu mereço. É no momento do quê? Que a gente, né? E é bom nem irar, tá bom, queridos? Tem um texto que fala, ireis, mas não pequeis. E tem um outro que fala, não é bom nem irar, porque na ira que o inimigo opera. Amém? E essas mulheres tiveram erros, erraram demais. Vocês vão ver a história de cada uma. 5 mulheres, vai ser todas elas esclarecidas, como foi a vida dela, que amanhã durante o dia todo, não perca. Não perca, para você falar, eu quero ser assim, eu vou ser assim, eu sou assim. Amém? Porque você vai sair daqui falando que você pode todas as coisas, que você vai vencer, porque elas venceram, você também vai vencer. Amém? Apesar disso, Deus, em sua infinita misericórdia, usou a vida delas em seu caminho perfeito para trazer o Cristo Salvador ao mundo. Apesar de tudo que elas fizeram, o Senhor, no caminho dele perfeito, na perfeição do Senhor, ele usou a cada uma, e usou uma para trazer. Assim como trazer o Salvador, amém? Assim como quem abre uma ostra procurando a resposta de encontrar uma pérola. Querido, Deus achou essa pérola. Deus procurou dentre tantas ostras. Porque o pescador, ele vai no mais profundo do mar para procurar as ostras para poder achar a pérola. E lá quando ele chega está lotado de ostras. Mas de repente não tem nenhuma pérola, ou se tem uma. Vocês entenderam como é raro? E o Senhor, dentre tantas mulheres, ele achou uma ostra, que dali ele pôde trazer a pérola mais preciosa, que foi o Salvador da nossa alma, Jesus. Amém, queridos? E o Senhor vai olhar para você como essa pérola rara.
oração, tempo em que milhões de pessoas procuram respostas. E sabe aonde que eles vão achar? Sabe aonde que essas pessoas, essas mulheres, sabe a mulher que você queria trazer que ela não está aqui? Sabe aonde ela vai achar a resposta? Na sua vida. Porque o mundo está esperando ardentemente, está procurando a resposta. O mundo está procurando a manifestação dos filhos, das filhas da luz. A sua vizinha, aquela parente sua, até mesmo às vezes dentro da tua casa, está esperando uma palavra sua, uma palavra de vida. O mundo espera a manifestação de um filho da luz, de uma filha da luz. E você é essa filha da luz. É você que tem que se aprofundar para você ter a palavra de vida. É você que tem que se aprofundar na leitura, na oração, na consagração com o Senhor, na adoração com o Senhor, para você ter essa resposta, para você ter essa palavra. Na quarta-feira nós aprendemos aqui um estudo sobre isso, de ter a palavra certa. Que Deus possa estar aí falando no seu coração. Essas mulheres apontam o caminho. As lições que podemos aprender com elas são tão aplicáveis hoje quanto na época passada, quanto há milhares e milhares de anos foi aplicada essa palavra, e hoje traz para você a mesma coisa. Naquela época elas fizeram toda a diferença, a história dela fez toda a diferença, e hoje vai fazer na sua vida também. Vai fazer toda a diferença. Tamar, uma mulher de esperança. Raabe, uma mulher de fé. Ruth, uma mulher de amor. Betseba, uma mulher que recebeu a graça ilimitada do Senhor. Maria, mulheres que fizeram toda a diferença. Como está a sua esperança? Você tem esperança ainda que a sua vida pode dar uma volta por cima? Ser tudo diferente? Você tem essa esperança? Porque essa era a esperança de Tamar. Tamar, quando achava que já estava tudo destruído, que não tinha mais nada para ela. Ela foi abusada também, teve 2 casamentos. E os 2 casamentos para ela, os 2 maridos não deixaram ela engravidar. Vocês vão ver essa história aqui amanhã. Mas ela não perdeu a esperança. Qual é o seu problema? Você está tendo esperança no Senhor? Você está esperando? Raabe, uma mulher de fé. Como está a sua fé? Você imagina uma mulher que não tinha mais nada, não tinha nada mais para acontecer na vida dela. Ela vivia isolada, mas ela teve fé que a vida dela poderia mudar. E mudou. Trata-se de mulheres com histórias reais, e deste congresso tiraremos muitas lições. E essas mulheres, no seu silêncio, fizeram muito. Às vezes você pensa porque você é quietinha, você não tem o direito de estar na presença de Deus. Às vezes você pensa que porque você não vai falar porque é melhor não falar, você pensa que você não tem a graça de Deus, mas você tem. Por mais tímido, o Senhor falou que Ele não quer ninguém tímido, mas por mais no silêncio que você fica, você pode fazer toda a diferença também quando você abrir a sua boca. Tamar tinha tudo para ser uma mulher amarga, mas ela deu a volta por cima.
E você vai ver o que aconteceu com a vida dela. Deu a volta por cima, nossa, que foi. Amanhã você vai ver o que aconteceu com a vida dela. Ruth, uma mulher viúva, de repente, é melhor eu voltar para trás, ficar do jeitinho que eu estava lá, mas ela não quis. Ela não quis. Você tem pensado em voltar atrás? Voltar para trás? Você tem vontade de desanimar? Não vou mais, não quero. Lembre-se o que Ruth fez. Ela resolveu ir para frente, ir embora junto com a sogra dela. E a vida dela foi totalmente transformada. Era Ruth e o nome da outra? Como era Ruth e órfã. Você não vê mais falar, eu nem lembrava do nome dela. Mas de Ruth fez a história. Ruth não desistiu. Ela não voltou atrás. Ela quis ir para frente. E foi toda a diferença. Se você estiver pensando em ficar parada, voltar atrás por causa de alguma dificuldade, vá para frente. Busque o Senhor. Vá no profundo com Deus, porque Ele tem a resposta para você. Betseba traiu o marido, e era um marido bom, viu? Não era um marido ruim, não. Mas Deus também mudou a história dela. E derramou a graça sem limites na vida dela. Como que está a graça de Deus na sua vida? Hoje Deus tem a graça sem limite para derramar sobre a sua vida. O que você não pode é desistir. Maria, um casamento marcado, né? Todo mundo sabe a história. E amanhã você vai ter essa história na íntegra. Mas ela resolveu, com o casamento marcado, com tudo certinho, ela resolveu obedecer ao Senhor. E nos trouxe o Salvador. Queridos, você é uma pérola para o Senhor. E Deus quer cada dia, cada momento, estar te lapidando. Mas você precisa deixar o Senhor fazer isso. Você precisa ir no profundo com o Senhor. Por isso que esse congresso está acontecendo. Amém? Por isso que nós, todos os anos, nós marcamos já essa data. Perto do Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres, nós vamos estar fazendo esse congresso. Então, todos dia 8 de março, você tem esse congresso marcado. Amém? Você deve entender que essas 5 mulheres passaram por graves problemas, mas não desistiram, foram valiosas, foram perseverantes, tiveram a vitória e venceram e fizeram a história. E mudou toda a história da vida delas. Você deve entender que tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. E Ele quer que você seja lapidada por Ele. Amém? E você sairá desse congresso, com certeza, você sairá desse congresso com um valor inegociável. E que Deus está chamando você e tomando, te dando as respostas para tudo. Para que você não seja enganada, para que você não vive na mesmice, para que você não tenha o desejo de desistir. O Senhor trouxe a história dessas 5 mulheres na Bíblia para edificar a sua vida, para edificar a sua vida no altar dele. Essa história das 5 mulheres é para que você nunca desista. Nunca esqueça que você tem um Deus poderoso. E que por pior que seja a sua situação, o Senhor tem a resposta e tem a solução para ela. Então, queridas, em nome de Jesus, tome atitude. Você é capaz. Você é capaz de tomar
atitude de fazer da sua história tudo novo. Eu não conheço, até as que estão aqui dentro, às vezes não são de todas que a gente conhece a situação, são poucas. Eu não conheço a sua situação, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que pode mudar toda a sua história. Como mudou de Raabe, como mudou de Tamar, como mudou de Ruth, de Betsebe, como mudou a história de Maria. Amém, queridas? Eu gostaria que você agora ficasse em pé, porque eu quero que você, desse congresso, querida, você saia daqui com um legado, com uma palavra de poder para você transmitir. Eu quero que você saia daqui com um legado de honra. Eu quero que nunca mais você pense em desistir. Porque como eu falei para você, esses 30 dias na cama, nenhum momento eu quis sair da presença de Deus. Eu costumo dizer que vem a noite no qual a gente não pode buscar o Senhor. E a noite é essa. É uma enfermidade que você não tem como nem orar, só gemer. É uma enfermidade, é um problema muito sério que você não consegue nem buscar o Senhor. Então você tem que aproveitar um congresso como esse, que você está bem, que você pode estar aqui, por pior que seja a sua situação, mas você está aqui. Então busque o Senhor enquanto você pode achar. E desse congresso, hoje eu só dei uma pincelada em tudo que vocês vão ouvir dessas 5 mulheres. Nós vamos ter ministrações aqui que você vai falar, meu Deus, ela venceu, eu tenho certeza, não é nada o meu problema diante dela. Quantas vezes eu gosto de falar de Abigail, porque a história de Abigail é muito conhecida. E todo mundo às vezes vem com problema com o quê? Com o marido, né? Ai, meu marido, eu falo, querida, seja uma Abigail, porque o seu marido não é um Nabal. Todas aqui conhecem a história de Nabal? Quem não conhece? Todas conhecem. Nabal era um homem maligno, um homem ruim, um homem do diabo, fala a palavra. E por pior que seja seu marido, ele não era um Nabal. E Deus resolveu o problema de Abigail, e Ele resolve o teu. Quando a ostra é ferida, ela se fecha dentro da sua casinha e pode até gerar 2 reações: ou ela apodrece ou reage viva. E hoje, como uma mulher de Deus, nós estamos neste oceano e precisamos reagir para vivermos. Então você que decide. Eu não sei como é que está aí as ondas na sua vida, mas você precisa decidir se aprofundar, querida, nesse oceano que é o nosso Deus, se aprofundar na presença de Deus ou morrer. Amém? Eu não sei como é a sua situação, como está, mas decida se aprofundar na presença de Deus. Não queira apodrecer, não queira morrer, queira viver, queira ter vida.